Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindo a mais um Catequese Ponto a Ponto. E o ponto de hoje são os pontos 355 a 361, que estão dentro da primeira parte, profissão de fé. Na segunda sessão, no artigo Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, no parágrafo 6, que vai falar sobre o homem. E o parágrafo 355 nos diz: Deus criou o ser humano à sua imagem, gerou a imagem de Deus, ele o criou homem e mulher. Isso é uma citação de Gênesis 1:27. O homem ocupa um lugar único na criação, é a imagem de Deus. Na sua própria natureza, une o mundo espiritual ao mundo material. Foi criado homem e mulher. Deus estabeleceu-o na sua amizade, imagem de Deus. Também o ponto 356, de todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar o Criador. É a única criatura sobre a terra que Deus quis por si mesma. Só ele é chamado a partilhar pelo conhecimento e pelo amor a vida de Deus. Com este fim foi criado, e tal é a razão fundamental de sua dignidade. Qual foi a razão de teres elevado o homem a tal alta dignidade? Foi certamente o incomparável amor com que vos contemplastes a vós mesmos na vossa criatura e vos enamorastes dela. Porque foi por amor que as criastes. Foi por amor que lhe destes um ser capaz de apreciar o vosso bem eterno. Ponto 357. Porque é a imagem de Deus, o indivíduo humano possui a dignidade de pessoa. Ele não é somente alguma coisa, mas alguém. É capaz de se conhecer e de possuir e de livremente dar e entrar em comunhão com as outras pessoas. E é chamado pela graça a uma aliança com seu Criador, dar-lhe uma resposta de fé, de amor, e que ninguém mais pode dar em seu lugar. Deus criou o homem, ponto 358, Deus criou o homem para o homem, mas Deus tudo criou para o homem, mas o homem foi criado para servir e amar a Deus, e para lhe oferecer toda a criação. Qual é, pois, o ser que vai chegar à existência rodeado de tal consideração? É o homem, grande e admirável figura vivente, mais precioso aos olhos de Deus que toda a criação. É o homem para quem existe o céu e a terra, o mar e a totalidade da criação, e cuja salvação Deus deu tanta importância que por ele nem o seu próprio filho poupou, porque Deus não desiste de tudo realizar e fazer e subir o homem até si e fazê-lo sentar-se à sua direita. Ponto 359. Na realidade, só o mistério do Verbo encarnado é verdadeiramente se esclarece no mistério do homem. São Paulo ensina-nos que dois homens estão na origem do gênero humano, Adão e Cristo. O primeiro Adão, diz ele, foi criado como um ser humano e recebeu a vida. O segundo é um ser espiritual que dá a vida. O primeiro foi criado pelo segundo, de quem recebeu a alma e o viver. O segundo Adão gravou a sua imagem no primeiro, quando o modelou. Por isso, veio assumir a sua função e o seu nome, para que não se perdesse aquele que fizera a sua imagem. Primeiro e último Adão. O primeiro teve princípio, o último não terá fim. Por isso é que o último é verdadeiramente o primeiro, como ele mesmo diz: eu sou o primeiro e o último. Ponto 360. Graças à comunidade de origem, o gênero humano forma uma unidade. Deus fez a partir de um só todo o gênero humano, para habitar sobre toda a face da terra. Essa é a citação de Atos 17:26. Maravilhosa visão que nos faz contemplar o gênero humano na unidade da sua origem em Deus, na unidade da sua natureza em todos, igualmente integrada de um corpo material, de uma alma espiritual.
na unidade do seu fim imediato e da sua missão no mundo, na unidade da sua habitação, a terra, de cujos bens todos os homens, por direito natural, podem servir-se e sustentar e desenvolver a vida, na unidade do seu fim sobrenatural. Deus para o qual todos devem tender, na unidade dos meios para atingir este fim, na unidade da redenção para todos, levada a cabo por Cristo. 361. Esta lei de solidariedade humana e de caridade, sem excluir a rica variedade das pessoas, das culturas, dos povos, assegura-nos que todos os homens são verdadeiramente irmãos. Muito profundo, muito bonito e com muitos pontos para a nossa reflexão. Mas então vamos lá. Qual a fundamentação real desses pontos? A afirmação bíblica: Deus criou o ser humano à sua imagem, criou a imagem de Deus, ele o criou homem e mulher, constitui aquilo que a gente pode dizer um pilar da antropologia cristã. A antropologia é a ciência que estuda o homem. A antropologia cristã é a ciência que estuda o homem do ponto de vista da sua fé, da fé cristã e do entendimento teológico da criação. Isso é muito importante também para a teologia da criação. O catecismo, nesses pontos 355 a 361, então, ele retoma essa verdade fundamental para que ele possa explicar que a vocação do homem é um desígnio divino, ou seja, o chamado que Deus faz ao homem é um ato divino, é um desejo de Deus, é um desígnio de Deus. O ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, vai ocupar então um lugar singular no universo. Une em si o mundo espiritual e o material. É chamado à comunhão com o seu Criador. E por sua vez, é convidado também a refletir na criação, refletir na bondade, na sabedoria de Deus. Então, estes pontos que nós vamos estudar aqui querem descrever fundamentalmente a teologia. Essa argumentação que nós vamos fazer, ela se apoia nas escrituras, na tradição da patrística, da escolástica, de todos os documentos que a igreja nos informa. Nesses últimos anos, muito se escreve sobre o homem, sobre a humanidade, sobre a criação. Então, vamos começar no primeiro ponto, que para mim ele é fundamento, é o ponto bíblico. A antropologia bíblica, ou seja, o estudo do homem através das escrituras, apresenta o ser humano como portador de uma dignidade única. Gênesis 1, 26, 27 diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. A imagem de Deus, em hebraico, Tselem Elohim, Tselem Elohim, significa que o ser humano, ele participa, de algum modo, da vida divina, sendo dotado de inteligência, liberdade e capacidade de amar. O Salmo 8 é um texto muito bonito, mas os seus versículos 5 e 7 dizem o seguinte: que é o homem para dele te lembrardes? E o filho do homem para com ele te ocupares? Fizeste-o pouco menos que um Deus, e de glória e honra o coroaste. Então a revelação bíblica ela vai afirmar que essa vocação do homem, a comunhão com Deus, o dom da criação como espaço de colaboração entre Criador e criatura racional, o Novo Testamento ele eleva essa verdade. Ele revela a imagem perfeita de Deus na pessoa de Cristo. São Paulo vai afirmar em Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível. E em Romanos 8,29 é dito: os que de antemão conheceu, também os predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho. Assim, a imagem de Deus no homem encontra a sua plenitude em Cristo, o novo Adão, que restaura aquilo que pelo pecado original foi desfigurado. O segundo ponto, a segunda reflexão, é a reflexão que a patrística vai fazer
a partir da Sagrada Escritura, mas também já de um desenvolvimento dessa antropologia teológica. Os padres da Igreja, eles fazem uma profunda reflexão sobre o homem. O que nos distingue do resto da criação, né? Santo Irineu via a distinção entre imagem e semelhança. Então, somos imagem e semelhança. Na dinâmica do crescimento, imagem é o dom inicial da criação. A semelhança é o processo de divinização pelo Espírito. O homem foi criado à imagem de Deus, mas deve chegar à semelhança de Deus pela graça. Ele escreve isso numa obra chamada Diversus Herege. Santo Agostinho também, no De Trinitate, ele vai fazer um grande estudo sobre a humanidade. Por sua vez, Santo Agostinho ele identifica a imagem divina no homem na estrutura trinitária da alma. Memória, inteligência, vontade. Essa estrutura interior, ela reflete o dinamismo trinitário. O amor, o homem é chamado a sair de si, conhecer, amar, espelhando a comunhão das pessoas no seio da Trindade. E ele vai usar aquela frase famosa, o amante, o amado e o amor, que é uma relação que tem essa marca divina no homem. São Gregório de Nissa ensina que a grandeza, ele vai falar isso numa obra chamada De Hominis Officio, o trabalho dos homens, o ofício dos homens. A grandeza do homem não está no corpo, mas na alma que participa da natureza divina. Assim, o fundamento da dignidade humana, ela não se encontra na capacidade exterior, mas na capacidade espiritual de comunhão com o absoluto, com o eterno, com o transcendente. Então, repito, o fundamento da dignidade humana para São Gregório de Nissa, ele não se encontra nas capacidades exteriores, no que nós fazemos, mas na capacidade espiritual de comunhão, de estar com Deus, de estar com o eterno, o transcendente. Aquela expressão, somos templos do Espírito Santo, somos templos de Deus, somos morada de Deus. Essa lógica, ela é muito importante quando sintetizada a ideia desses padres, vai mostrar que a dignidade do homem, ela supera em tudo a estrutura da criação das outras criaturas. Bom, a escolástica também vai falar disso. E ele na escolástica vai ser tratado temas como dignidade e vocação de pessoa. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele ensina que a imagem de Deus no homem consiste, sobretudo, na sua capacidade racional e na sua ordenação para Deus. O homem, imagem de Deus, portanto, tem natureza intelectual, e por meio desse entendimento e do amor, o homem pode conhecer e amar Deus. A imagem divina, ela não é estática no homem, mas é dinâmica. Ela cresce pela graça, pela virtude. Já não sou eu que vivo em mim, é Cristo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A expressão de São Paulo, ou seja, vamos dizer assim, o sonho de consumo de todo cristão, que Cristo habite verdadeiramente nele, e ele transfigure Cristo, não só habite interiormente, mas seja transmitido. Imago Dei, imagem de Deus, imagem de Cristo. Imago Christi, a imagem de Cristo, a imagem de Deus. Então a graça, ela que tem o poder de elevar o homem a essa participação divina, tornando-o capaz de amar com o mesmo amor com que Deus o ama. E no plano da criação, Deus fez todas as coisas para o homem, mas o homem foi criado para servir e amar a Deus. Isso é o que está no ponto 358. Então essa reciprocidade se expressa no princípio teológico fundamental da criação. Deus é amor e cria por amor, para a comunhão. 1 João 4 vai dizer isso. Deus é amor. Quem ama permanece em Deus e Deus nele. Isso é extremamente um jogo de palavras, mas de uma riqueza para a antropologia teológica muito, muito forte.
Cristo, novo Adão, plenitude da imagem. O catecismo ele vai declarar no ponto 359, só no mistério do Verbo encarnado é que verdadeiramente se esclarece o mistério do homem. O Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, número 22, vai dizer o seguinte: Cristo, o novo Adão, manifesta plenamente o homem ao próprio homem e descobre-se-lhe a altíssima vocação. Jesus Cristo é a imagem perfeita do Pai, João 14, 9, e ele revela esta verdadeira imagem de Deus, que é obediência do amor, como um dom de si. Quem quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Marcos 9,35 é o Cristo que diz isso. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Então, a humanidade de Cristo é o modelo para a nossa humanidade. São João Paulo II, na Redemptoris Hominis, a encíclica do ano de 1979, ele vai afirmar o seguinte: o homem que quer compreender-se até o fundo deve aproximar-se de Cristo. Ele é o caminho do homem, caminho, verdade e vida para o homem. Essa perspectiva cristológica é ela que vai dar sentido à antropologia teológica católica. O homem é chamado a conformar-se a Cristo, restaurando nele a imagem divina. Isso nos leva a uma outra reflexão, a unidade do gênero humano e a solidariedade. Os pontos 360 e 361 vão destacar isso. A unidade do gênero humano. Todos os homens descendem de um único Criador e partilham de uma mesma natureza. E essa verdade tem profundas implicações teológicas e morais. Todos os seres humanos, eles possuem igual dignidade, são irmãos. E no compêndio da doutrina social da Igreja, se afirma: a unidade do gênero humano implica a igualdade essencial de todos os homens, criados à imagem de Deus. E essa unidade encontra a sua expressão plena na economia da salvação. Deus quer que todos se salvem, 1 Timóteo 2,4. Então, Cristo não morreu só por aqueles que acreditam nele, morreu por todos. E estabeleceu uma lei de solidariedade universal. O cristão não deve estar descansado enquanto houver homens que ainda não creiam, porque é o seu trabalho, é trair os próprios laços de família, podemos assim dizer. Paulo VI, na Populorum Progressio, ele chama essa solidariedade de dever de humanidade e de caridade cristã. Ou seja, anunciar Cristo, viver Cristo, testemunhar Cristo, é um dever de humanidade e de caridade cristã. Então, para nós catequistas, essa é um tema que deve nos motivar muito para levar para dentro da sala de aula como exemplos de vida. Os exemplos dos santos, os exemplos não somente dos santos famosos, Santo Antônio, não que Santo Antônio não tenha muito para ensinar, tem sim, mas prestar atenção que a santidade da igreja, ela não é um detalhe, ela é essencial. Se não há santidade na igreja, se não há santos na igreja, a igreja não está fazendo aquilo que é o seu chamado, esta solidariedade universal. É dar a vida, é ensinar, é viver e ensinar a viver. É amar e viver o amor, ensinar o amor vivendo. E essas implicações são muito grandes na catequese, implicações morais, ou seja, a catequese ela deve apresentar o homem como criatura amada por Deus, criatura amada de Deus, portadora dessa dignidade inalienável. E aí nós temos posições a tomar isso, diante dessa lógica. Nós temos posições em defesa da vida, contra qualquer tipo de violência contra a dignidade humana, seja ela econômica, social, todas as violências, porque é a dignidade do homem. Ensinar que o mistério da criação é essencial para destacar a vida humana. É um dom sagrado poder participar da dignidade divina. A formação cristã, essa que nós buscamos transmitir,
ela deve levar à consciência da vocação de comunhão e responsabilidade pela humanidade, pela criação. Então, o catequista é chamado a formar discípulos que conhecem o valor da pessoa humana, desde a concepção até a morte natural, combatendo todo tipo de cultura de descarte, né? Isso nos leva a implicações morais também, ou seja, a moral cristã fundamenta-se na dignidade da pessoa criada à imagem de Deus. Daí deriva o respeito pela vida, pela liberdade, pela verdade. A consciência moral é o lugar interior onde o homem escuta a voz de Deus. A liberdade humana, ela não é autonomia absoluta, mas é dom interior e orientado ao amor, a seguir a Cristo. Esse seguir a Cristo é restaurar em si a verdadeira imagem de Deus, tornando-se nova criatura. 2 Coríntios 5,17 vai falar isso. Na liturgia, quais são as implicações na liturgia? Bom, a liturgia é um espaço onde o homem, imagem de Deus, encontra o seu Criador. Então, nesse encontro na liturgia, a criação é assumida como dom e santificada. Pão, vinho, água, óleo, palavras humanas tornam-se sinais da presença de Deus. Na Eucaristia, o homem oferece a Deus a criação transformada e recebe ela como um dom da divinização. Então, como ensina o Papa Bento XVI, na Sacramentum Caritas, a liturgia é a expressão mais alta da vocação do homem. É a comunhão com Deus. Enfim, esses pontos 355 a 361 trazem um ensinamento muito rico. Um ensinamento sobre o homem, imagem de Deus, como que o homem sintetiza todo o querer de Deus nesta vocação de solidariedade. O homem é criatura amada, racional, livre, chamada à comunhão de Deus e em Cristo animada pelo Espírito. Essa verdade ilumina a vida moral, inspira a catequese, transforma e faz compreender mais profundamente a liturgia. Enfim, o ser humano apresentado nestes pontos é, portanto, imagem viva do amor trinitário, ícone do amor trinitário, chamado a refletir na criação a beleza e a santidade do Criador. Bom, gente boa, eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos e esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.